Acho que agora tá gravando. Eu consigo passar os slides com a tela assim, cheia. Ah, tá passando. Eu cheguei na aula passada a essa primeira teoria do aparelho psíquico com vocês, né? Se eu não me engano, enquanto eu salvava os vídeos aqui para colocar lá no YouTube para vocês, acho que foi mais ou menos nessa parte que a gente parou. Então, só fazendo uma recapitulação do que a gente viu até agora, a psicanálise é uma abordagem teórica da psicologia que vai entender a psicanálise de um modo específico. E que modo é esse? Né? O que é mais característico da psicanálise? A consideração do inconsciente, ou seja, de um lugar que tem no nosso psiquismo, na nossa personalidade, na nossa mente, que ficam armazenadas memórias que foram traumáticas, porque causavam algum tipo de sofrimento, algum tipo de conflito, e são essas memórias que são capazes de dar origem a sintomas psicológicos. Como que o Freud chega a isso? Ele chega a isso a partir do contato com a histeria, que era lá no século XIX, quando Freud começa a sua carreira como médico, um desafio para a medicina, porque os histéricos e as histéricas eram pessoas que tinham sintomas corporais, mas que esses sintomas não podiam ser explicados a partir do corpo, da dimensão biológica. Não tinha nada no organismo dessas pessoas que justificasse paralisias, enfim, qualquer tipo de sofrimento. Então, o Freud ele vai concluir, a partir dos seus estudos e das suas investigações, que se existia sintoma e não existia uma causa orgânica corporal, logo a origem deveria ser o quê? Psicológica. Mas como as pessoas não sabiam, não se lembravam, o paciente adoecido não conseguia dizer o que deu origem ao sofrimento dele, o Freud vai chegar então à existência do inconsciente. E isso a partir inicialmente do método da hipnose, que a gente discutiu um pouquinho na aula passada, e depois ele vai desenvolver o método da associação livre, que é utilizado até hoje pelos psicólogos que utilizam a psicanálise, que é de deixar o paciente falar livremente, porque tudo que o paciente fala, como ele se manifesta, e não só pensando no paciente. Esse modo de olhar para a personalidade que o Freud constrói não é exclusivo para olhar as pessoas que estão adoecidas. É o modo de olhar para todas as pessoas e todas as personalidades. Então, para a psicanálise, nós temos na nossa personalidade uma dimensão inconsciente, né, um lugar onde estão localizadas vivências que nós não nos lembramos, mas que são muito importantes e por isso elas influenciam a nossa vida. Determinam muitas das nossas características e das nossas ações, seja por meio de sintomas, no caso das pessoas que estão adoecidas, seja por características e modos de ser de pessoas que são saudáveis, que não tem nenhum tipo de sintoma ou adoecimento. Então, o Freud ele vai chegar ao inconsciente e a partir disso ele vai dividir então essa personalidade em 3 sistemas, por isso que se chama a primeira teoria do aparelho psíquico. O Freud não chamava de personalidade, né? Ele chamava de aparelho psíquico, a nossa mente. E ele vai dividir em 3 sistemas. O inconsciente seria esse lugar, então,
para onde são enviadas essas memórias que causaram sofrimento, como eu disse, e por que elas causam sofrimento? Porque elas envolvem algo que se deseja muito, um desejo muito intenso, mas que, por questões morais, não pode ser realizado. Então, há um conflito entre o querer muito alguma coisa e o não poder realizar. Então, isso causa um sofrimento muito grande e como um mecanismo de defesa que o nosso psiquismo tem, ele faz o quê? Retira da consciência esse conteúdo, né, que representa esse desejo e manda lá para o inconsciente. Então, o inconsciente seria um lugar no nosso psiquismo que mantém esses conteúdos que foram retirados da consciência, mas é um sistema que ele tem leis próprias de funcionamento, que ele vai chamar de processo primário, porque é um lugar onde tem como objetivo dar vazão aos desejos. Então, no inconsciente, não tem contradição, não tem impedimento, não tem noção de tempo e espaço, não tem nada disso. E como o Freud chega a essas características do inconsciente? Analisando os sonhos. Então, ao analisar os sonhos dos seus pacientes e os próprios sonhos dele e das pessoas de modo geral, ele vai perceber que o sonho é realização de desejo, que o sonho é uma produção do inconsciente que durante a noite chega até a nossa consciência enquanto nós estamos dormindo. Então, aquelas características do sonho, que a gente sabe que os sonhos são estranhos, bizarros, acontecem coisas que seriam impossíveis na realidade, mas que no sonho podem acontecer. Então, o nosso inconsciente ele é assim. Ele é regido pelo princípio do prazer, pela necessidade de realizar os desejos que estão lá. Como isso vai ser feito, não importa. Então, o sonho expressa isso. Já a nossa consciência é a parte da nossa personalidade que recebe os estímulos tanto do mundo exterior quanto do mundo interior, então que se volta para esse estímulo e permite então que a gente reconheça que eles existem, ou seja, tenha consciência deles. Mas é só uma pequena parte da nossa personalidade, porque grande parte ou está lá no inconsciente, ou seja, reprimido, que a gente não conhece, não sabe, ou está no nosso pré-consciente, que seria as nossas memórias. Aquilo tudo que está ali na nossa personalidade, que a gente consegue acessar facilmente, ou seja, direcionar nossa consciência para isso, mas que está lá armazenado, que não é o foco da nossa consciência o tempo todo, porque a nossa consciência é muito limitada, né? Agora vocês estão provavelmente prestando atenção na aula. Estão em casa e pode ter barulho na rua, pode ter barulho, né, em outros cômodos da casa, com as pessoas transitando, enfim. Só que vocês focam a consciência de vocês nisso que eu estou falando. O restante vai ficar aqui, ó, no pré-consciente, que seria o lugar, então, das nossas memórias. Ok? Até aqui? Sim, pessoal. Alguma dúvida dessa primeira divisão que o Freud faz da personalidade? Depois a gente vai ver que ele vai mudar essa divisão, não vai desconsiderar o que ele disse até então, mas ele vai incorporar numa nova forma de compreensão da personalidade. Tudo certo? Estão entendendo? Ninguém tem dúvida? Estão quietinhos hoje? Cansados, né? Final de semestre. Vai cansando, né? Desanimando um pouquinho. Bom, e aí o que o Freud vai perceber a partir do tratamento dos seus pacientes neuróticos, né? Histéricas e outros tipos de neurose. Que a maioria desse conteúdo que está no inconsciente tem relação com o quê? Com vivências relacionadas à sexualidade infantil. Então, isso foi um boom na ciência naquele momento,
E o Freud ele foi muito criticado por isso, né? Inclusive o Breuer, que era aquele médico, o Breuer, aquele médico que ajudou ele no início da carreira na medicina, que escreveu com ele um texto sobre a histeria, vai romper com Freud quando o Freud chega à sexualidade infantil e insiste que a causa das neuroses, a causa dos sintomas eram vivências inconscientes reprimidas relacionadas à sexualidade infantil. E o Freud vai chegando a isso a partir daquilo que os pacientes trazem e a partir da análise que ele vai fazer da própria infância dele, da relação que ele teve com a mãe, da observação que ele faz das filhas. Então, há todo um conjunto de evidências que vão levar, conduzir o Freud à existência da sexualidade infantil. Então, ele vai dizer assim: a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos referiam-se a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos e de caráter traumático. Então, por que o Freud vai ser muito criticado? Porque até então, as crianças elas eram relatadas na literatura como anjos. E anjos implica na ausência do quê? De maldade. E a sexualidade sempre foi, e é até hoje em vários aspectos na nossa sociedade, atrelada ao que é pecado, ao que é ruim, né? Ao que é vergonhoso na vida humana. Então, as crianças, elas não poderiam ter sexualidade, elas eram anjos, elas não tinham maldade nenhuma. Mas o Freud vai perceber que como a criança se relaciona com o próprio corpo desde o nascimento, as ações que a criança vai estabelecendo com o próprio corpo, com os objetos do ambiente, com as outras pessoas, que também são chamadas de objetos na psicanálise, porque são alvo, o objeto da pulsão sexual da criança, o Freud vai atrelar ou vai reconhecer essas atividades como muito prazerosas para a criança e vai associar ao prazer sexual. Mas ele vai dizer assim: o que eu chamo de sexualidade infantil? Sexualidade infantil não é o ato sexual adulto, que é aquilo que é possível viver após a puberdade. O que ele está chamando de sexualidade infantil é a possibilidade de viver uma série de experiências prazerosas da criança na relação com o próprio corpo. Então, a característica da sexualidade infantil é que ela é autoerótica. O que significa isso? Que a criança vai viver as sensações prazerosas na estimulação de zonas erógenas no próprio corpo. Então, não tem necessariamente a ver com uma outra pessoa. Então, quando a criança, e aí a gente vai ver as fases, né, do desenvolvimento psicossexual, ela coloca o dedinho na boca e fica lá naquele movimento de sucção, o Freud vai dizer que a criança sente prazer nesse momento. Por quê? Porque a zona oral é uma zona erógena, é uma zona com bastante inervação somática, né, e inervação neurológica, na verdade, e de grande estimulação. Então, quando a criança é estimulada nessa zona, ela não só tem a fome saciada no caso da amamentação, ela também vai viver experiências de satisfação, de prazer. Então, Freud vai dizer que a função sexual existe desde o princípio da vida, ou seja, que a vivência do instinto sexual, a existência do instinto e a sua vivência está presente desde o início da vida. Inicialmente, como eu disse, relacionada à estimulação do próprio corpo da criança. Por isso que ela é autoerótica, ou seja, a própria criança vai viver a sua sexualidade estimulando as suas zonas erógenas. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguém já tinha ouvido algo nesse sentido?
Você já tinha ouvido alguma coisa assim sei lá, em alguma disciplina que estudaram? Ou nunca, Glória? Nunca ouviu falar nada sobre sexualidade infantil? Cursos mais voltados para a pedagogia, magistério, né? Esses cursos assim, pedagogia, enfim, de modo geral, na área da educação, eles têm mais acesso porque eles vão estudar o desenvolvimento humano. E o Freud, ele é um teórico que foi muito importante para pensar. A Daniela disse que a prima dela, que faz psico, já comentou, né? Então, não é só a psicologia que estuda muito isso. Todas aquelas áreas ciências que vão tentar entender o desenvolvimento do ser humano, vão, de alguma forma, conhecer um pouco da psicanálise e dessa teoria que o Freud apresenta, porque o Freud foi o primeiro a construir fases de desenvolvimento infantil em relação à sexualidade, mas não só a ela. Porque o Freud foca na sexualidade, porque ele vai dizer que o instinto sexual é a necessidade de satisfação desse instinto que vai conduzir o desenvolvimento da criança, em todos os aspectos, intelectuais, afetivos, etc. Depois dele, outros teóricos do desenvolvimento surgiram para dar ênfase a outros aspectos do desenvolvimento. Por exemplo, Piaget, que é um outro psicólogo suíço, estudou a psicanálise e vai propor também fases, mas o foco do Piaget é o conhecimento, como a criança vai construindo o conhecimento, vai desenvolvendo, né, a inteligência. Mas o Freud é o primeiro a dizer, olha, a criança não é como um adulto, ela tem características específicas. Ele vai ser o primeiro a dividir essas características em fases de desenvolvimento. E a partir disso, uma série de teorias e áreas se desenvolveram no sentido de olhar para a criança nas suas especificidades e, por isso, oferecer os estímulos que a criança necessita para o seu desenvolvimento. Inclusive, proteger a criança de vivências adultas que ela era exposta sem ter condições. Porque antes, as casas, por exemplo, elas eram de um cômodo só. Então, a criança vivenciava na vida dos adultos toda sorte de experiências, desde aquelas relacionadas à sexualidade, quanto aquelas relacionadas à vida adulta, de modo geral, agressividade, violência, tudo. A criança não era preservada de nada. Então, à medida que esse conhecimento sobre a criança se amplia, é que há essa necessidade de preservar e cuidar dessa criança, considerando que ela tem as suas especificidades durante a infância. Então, a teoria psicanalítica, ela foi bem importante nesse sentido. Então, vamos lá. O que o Freud vai dizer sobre a sexualidade? Ele vai dizer assim, o período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo até chegar à sexualidade adulta. Então, o que geralmente a gente entende por sexualidade é o que se refere à sexualidade adulta, ou seja, né, depois que o homem e a mulher passam pela puberdade, né? No caso da mulher, o início da menstruação marca essa possibilidade do início da vida sexual adulta, né? Porque tem relação com a condição de ser mãe, né? Naturalmente falando. Então, há toda uma compreensão da sociedade que seria, então, a partir desse momento que a sexualidade se expressaria nos seres humanos. E a partir desse momento, então, que ela poderia ser vivenciada. O Freud está dizendo que não, que esse período ele é muito mais longo do que a gente imagina e que a sexualidade adulta seria o desfecho final desse desenvolvimento. Então, Freud vai dizer assim, que desde o início já existe uma energia que provém do instinto sexual, né? Ele vai dizer assim, ó, o instinto sexual, ele está presente no ser humano, assim como está presente no animal, desde o início da vida. No ser humano, ele vai se expressar na forma de libido, que seria, né, a energia dos instintos sexuais e só deles. Então, como, né, na nossa mente
os instintos sexuais, eles aparecem? Como libido, como amor. Então, a criança, ela vai ter esse instinto desde o nascimento e ela vai buscar ou vai, né, ela vai ser compelida a satisfazer esses desejos. Então, no processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, nos primeiros tempos de vida, tem a função sexual ligada à sobrevivência e, portanto, o prazer é encontrado no próprio corpo, ou seja, ela é autoerótica. Então, vamos falar, né, de uma forma mais concreta, da primeira fase de desenvolvimento da sexualidade, que é a fase oral. Então, o Freud vai dizer assim: no início da vida, a criança tem quais tipos de necessidade? Necessidades vinculadas o quê? À sobrevivência. Então, a criança nasce e ela vai sentir o quê? Primeiro, ela vai sentir as estimulações ambientais e vai chorar por conta disso, né? Ela tá lá no útero, quentinha, né? Num contexto confortável, sem sentir fome, frio, nada disso. De repente, ela chega ao mundo e vai receber toda a estimulação ambiental. E ela recebe também as estimulações internas. Antes, a criança era alimentada automaticamente via o cordão umbilical. Depois do nascimento, a criança vai sentir fome. Então, haverá ali uma representação mental desse desconforto, dessa dor da fome, e a criança vai reagir como a isso? Fazendo o que a criança sabe fazer, ou seja, vai chorar. Então, a criança chora por qualquer tipo de desconforto que ela sente. Quem vai ajudando a criança a entender que tipo de desconforto é esse e que tipo de necessidade ela tem é o adulto. Então, a criança chora, a mãe vai lá e oferece o quê? O seio para as mães que conseguem amamentar e, no caso das mães que não amamentam, a mamadeira, ou seja, algo que vai oferecer o alimento para a criança. Nesse momento, o que a criança tem é uma necessidade vital, é um instinto ligado à sobrevivência. Então, ela sente fome. Contudo, ao ser amamentada, a criança vai saciar a fome, mas vai viver outros tipos de experiência. Por quê? Porque a boca, como eu disse, é a região no início da vida que mais tem sensibilidade. Então, quando a mãe, ao amamentar a criança, pega a criança no colo, a criança sente o calor, né? O contato com o corpo da mãe. A criança vai sentir a estimulação da boca pelo seio da mãe, o leite quente que passa a ser ingerido pela criança também vai proporcionar estimulação e sensações prazerosas para a criança. Então, muito rapidamente, aquilo que antes era só uma necessidade vital de fome vai ser representada como uma necessidade de prazer, porque o próprio ato de ser amamentado é muito prazeroso para a criança. Então a mãe pega no colo, aí a mãe faz carinho enquanto está amamentando. Às vezes a criança está com desconforto, com cólica ou com qualquer outro tipo de desconforto mesmo. Ao ser pegada no colo, ninada na hora da amamentação, a criança vai tendo essas demandas satisfeitas e vai vivendo sensações muito prazerosas. O próprio contato com o corpo da mãe é muito prazeroso para a criança, porque a pele também é uma zona erógena. Não é à toa que até hoje, quando a gente gosta de alguém, o que a gente faz? A gente abraça, a gente toca a pessoa, a gente quer segurar na mão, a gente quer estar com contato pele a pele, porque a nossa pele é uma zona erógena, nos proporciona, quando estimulada, sensações prazerosas, e isso existe lá desde a infância. Então, o primeiro momento dessa vivência da sexualidade está relacionada à sobrevivência, à manutenção da vida da criança, pela amamentação, pelo banho, pela higienização da criança. Então, já falando das outras zonas,
erógenas, né? Que o Freud vai falar que é a fase oral a primeira, a fase anal a segunda e a fase genital a terceira. Quando a criança faz cocô, ela vai ser higienizada, né? A mãe vai lavar, a mãe vai limpar, e todo esse contato, essa estimulação que a mãe faz da região genital da criança gera prazer. É prazeroso para a criança. Então, inicialmente, ela vai viver isso. Ela vai reconhecer que existem partes no corpo dela que, ao serem tocadas, manipuladas, estimuladas, proporcionam prazer, e a criança vai agindo no sentido de satisfazer essa demanda, né, libidinal, que é a forma como a pulsão sexual se representa, né, o instinto sexual se representa, a libido, por meio dessas atividades. Tranquilo até aqui, pessoal? Muito difícil. Eu sei que esse assunto não é dos mais confortáveis, né, muitas vezes para estudar, né, assim, para quem nunca tinha contato, imaginar que existe essa dimensão, né, na sexualidade da criança, no desenvolvimento, e que é importante, às vezes causa algum tipo de choque, né? Tranquilo, pessoal? Nada de dúvidas? Beleza. Deixa eu ver o que uma colega aqui está falando, não sei se não está conseguindo entrar. Nossa, eu não mandei o link para outra turma também? Desculpa, pessoal, deixa eu enviar aqui. Não tinha encaminhado, olha só. Agora eu tô vendo que o pessoal tá demorando aqui para entrar. Bom, então já que vocês não têm dúvidas, eu vou seguindo aqui. À medida que vocês não forem entendendo alguma coisa, pode perguntar. Então, como eu disse, o Freud ele vai dividir a sexualidade infantil em fases de desenvolvimento sexual, e ele vai dizer que cada fase vai ter características que são predominantes. Não significa que, ao passar de uma fase para outra, a criança abandone as características anteriores, mas que o que diferencia uma fase da outra é a principal zona erógena. Então, a fase oral, como o próprio nome já diz, a zona erógena é o que? A boca. Ou seja, é essa zona que, ao ser estimulada, vai proporcionar para a criança sensações prazerosas. A segunda fase é a fase anal. Então, a zona erógena é o ânus. Então, vamos só finalizar aqui. Eu já falei bastante da fase oral, mas só para concluir, então. A fase oral, quando que ela começa? No início da vida. A criança nasceu, vai ser essa necessidade de amamentá-la, né? Ela tem uma necessidade vital, e ao ser satisfeita essa necessidade, uma outra necessidade vai ser estimulada na criança, ou seja, a necessidade oral de ter a zona erógena estimulada, não necessariamente só quando está com fome.
Tanto que vocês vão perceber, né? Qual que é o objeto que se compra para uma criança logo que ela nasce, para acalmar a criança? Chupeta. Exatamente, a chupeta. Por que isso? Porque quando a criança sente algum tipo de tensão, se ela fazer o movimento de sucção da chupeta, que é parecido com o movimento que ela faz no seio da mãe ou na mamadeira, ela se tranquiliza. Ou seja, ela vivencia um prazer que vai geralmente levar ao quê? Ao sono. Quando a criança se acalma, aí ela dorme. Então, quando não há chupeta, a criança geralmente usa os dedos da mão, às vezes o pezinho, né? Não sei quem tem contato com criança pequena se já percebeu isso, ou qualquer objeto a criança leva à boca. Costuma-se dizer que a criança, nesse início da vida, conhece o mundo pela boca. A Glória disse que usou o dedo. Várias pessoas assim, né, eu chupei chupeta, até foi muito difícil abandonar, né, a chupeta. Enfim, os adultos entendem isso, tanto que foi criado um objeto para substituir o seio da mãe, porque a mãe não pode ficar ali, né, embora existam crianças que ficam numa relação de dependência, não sei se vocês já viram. Às vezes a mãe está em qualquer lugar, a criança quer o peito, mas ela não está com fome. É uma relação de dependência que ela tem mesmo de estar ali no contato com o corpo da mãe. Então, às vezes, crianças grandes já, né? Que mantém essa relação com o seio da mãe, que não tem, que se desvinculou já dessa necessidade de alimentação, porque comem comida, comem outros tipos de alimento, não é do amamentar que elas têm a principal fonte de nutrição, mas é porque é extremamente prazeroso para a criança. Então, a fase oral, ela inicia com o nascimento da criança e vai ali como a principal forma de satisfação da pulsão sexual da libido até por volta do 1 ano de vida, mais ou menos. Depois ela vai sendo substituída pela fase anal. E por que a fase anal? Porque vai ser o ânus a principal zona erógena, ou seja, que ao ser estimulada vai proporcionar prazer para a criança. E essa fase tem relação com o controle do esfíncter, a capacidade que a criança vai tendo de controlar as fezes, né, não fazer mais na roupa, de conseguir aguardar para ir ao banheiro, as fezes e o xixi. Então, Freud vai falar que a criança ela tem prazer na relação com as próprias fezes, né? Eu acho que é uma das fases aí mais reprimidas da gente, porque quando se fala isso, a maioria de nós sente o quê? Muito nojo de imaginar que em algum momento a gente gostou do nosso cocô, né? Mas a gente gostou. Tem uns vídeos do Facebook que eu acho fantásticos, assim, que às vezes mostram, né? As crianças fizeram cocô na roupa, na fralda e pegaram as fezes e limparam. Limparam não, né? Sujaram todo o quarto, a cama, enfim. Aí os pais chegam e ficam apavorados com isso. Então a criança tem prazer tanto na estimulação que as fezes promovem do esfíncter, quanto na manipulação das fezes também, porque é a primeira produção da criança, é algo que sai do corpo dela, inclusive que ela quer oferecer para os pais, né? Tem muitas crianças que fazem cocô e vão chamar os pais para ver, como se fosse um presente, né? Que elas estivessem dando para os pais. E é só com a educação que a criança vai aprendendo que as fezes são o quê? Sujeira, né, que tem bactérias, enfim, uma série de coisas que fazem com que a gente tenha cuidados, né, quando vai ao banheiro, enfim, de higiene e etc. Mas no início da vida, para a criança, todo esse processo é muito prazeroso. E aí, como que se expressa isso, né? Muitas crianças vão apresentar, por exemplo, prisão de ventre, como um sintoma,
né? Numa necessidade, então, de manter ali as fezes, não evacuar. Outras vão ter muita diarreia, enfim. São essas atividades relacionadas a esse período da vida que vão ser entendidas como prazerosas. Pessoal, já está terminando aqui o nosso tempo. Eu vou sair, tá? E vou entrar novamente, vou enviar o link para vocês, porque senão a gente termina do nada, assim. Já eu encaminho.